Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde. Claro que hoje a gente está com a nossa psicóloga Maria Adelaide Basso. Já sigam nas redes, aí vai ter o contato dela para vocês. A gente vai falar do Outubro Rosa de uma forma diferente, abordar o câncer de uma forma diferente. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Bibardot e Mano Escobar. Maria Adelaide, o mês de outubro bate aquela sinetinha. Tem pessoas que dizem, Outubro Rosa, só vão falar nisso. O mês da mulher só fala na mulher, Outubro Rosa só fala Outubro Rosa. Novembro Azul só fala Novembro Azul. Mas é tão importante abordar. E o formato que tu vai trazer hoje, escutem bem. Aumentem o volume, cheguem perto do seu celular, da sua televisão e escutem, não é, minha amiga? É isso, a proposta hoje, Lívia, é trazermos nesse Outubro Rosa um viés um pouco diferente para as pessoas pensar e entender a doença, inclusive o câncer, que por mais difícil que ele seja, ele também pode ser uma bênção na vida das mulheres. Então, a psicologia sistêmica, ela vê o sistema, ela vê a pessoa inserida num grande cenário. A partir disso, os pressupostos contam que a doença, ela é uma grande mensageira. Nós temos dificuldade de olhar a doença porque ela traz sofrimento, né? Dor, momentos difíceis, desafiadores e muitas vezes com um desfecho que a gente não gostaria. Mas, de qualquer forma, esses estudos trazem que a doença é um mecanismo de aviso para evitar a morte e a loucura. Então, quando nós nos deparamos na nossa vida, no nosso cotidiano, com um diagnóstico, isso não é algo só que é ruim para nós. Pode ser uma ferramenta de um grande aprendizado. Digo isso do alto da minha experiência, de que com 25 anos de idade, eu recebi a visita do câncer, não de mama, que é o grande momento do Outubro Rosa traz, né? Mas também um câncer feminino, que é nos órgãos reprodutores, um câncer de ovário, de uma malignidade muito grande, que de 4 pontos, o meu era 3 pontos. Então, quer dizer que já acometia, né, um perigo aí de perder a vida. Pois bem, aos 25 anos, eu não entendia a mensagem, eu não entendia o recado, né? Eu só perguntava assim, por que eu? Por que eu? Né? Até que o meu médico perguntou para mim assim, por que não você? E foi uma pergunta muito linda, muito pertinente na época, por que não eu? Porque eu acreditava o seguinte, que só teria câncer quem fumasse, bebesse ou tivesse uma vida desregulada, coisa que não era o meu caso. Exatamente. Mas não, olha só, os quadros podem acontecer para qualquer pessoa e isso, se encarada de uma forma construtiva, pode vir a somar. E aí então, como eu já estava me formando em psicologia, vivendo todo aquele aprendizado, comecei a me aprofundar e ver que realmente eu dei sentido para minha vida a partir de quase perdê-la. E então, as mensagens que as doenças trazem, elas podem agregar muito valor ao nosso sentido de viver. Basta que a gente queira aprender e sair melhor daquele quadro do que quando entrou. Então, eu vejo que quanto mais disseminado está o câncer hoje, o câncer feminino, não só o de mamas, mas ovário, útero, a endometriose, que é uma doença também feminina, a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, isso tudo é doença do feminino, né? Mais disseminado está, mais a gente percebe o quanto as mulheres estão levando a sua vida de uma forma endurecida, dentro de um universo masculino. Hoje o universo masculino ele é de produtividade, de performance, de resultados, e a mulher ela foi ao longo da história, desde a era industrial, trazendo esse ritmo. Hoje a gente sabe que 51% dos lares brasileiros é comandado, é sustentado por mulheres. 51%, isso é dado
do Google. Pesquise no Google e veja, né? Então, mais da metade dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres, elas estão desobedecendo sua própria ciclicidade, fazendo com que elas, líderes, né, comandem a casa ou sejam a grande força motora da providência do lar, dos filhos, das despesas, e elas não levam em conta a ciclicidade feminina, porque isso é algo a ser observado pela própria mulher. Não podemos exigir que o homem, ele se preocupe com isso, ele vai ter que se preocupar com a sua parte. E muitas vezes, aqui não é uma responsabilização, mas é o que eu vejo dentro do consultório, é que as mulheres, sim, elas estão em concorrência com o masculino, com o homem, para ganhar mais ou para ter mais destaque profissional, esquecendo, né, da sua parte, da sua ciclicidade, da sua especificidade. E isso, então, traz doenças. Isso muitas vezes acomete a mulher para pará-la. E eu não estou mais uma vez aqui julgando e nem dizendo que ela está errada, porque cada uma decide o que fazer e como fazer. Mas o Outubro Rosa pode ser um grande alerta para a gente voltar 3 casinhas, né? O que eu digo é, voltamos um pouquinho atrás, ajustamos esse ritmo feminino de fazer, e aí então vamos recomeçar para colocar um pouco de feminilidade na própria rotina da mulher, porque a própria mulher tem esquecido disso. E parece que luta contra esses fatores que tu acha positivo ter na vida. Porque o que a gente ouve falar é, sim, tomaram todo esse espaço e sim, a gente diz igualdade, mas não, as mulheres querem ser mais, assim como os homens querem ser mais, é uma disputa e vem vários diálogos mais feministas ou mais machistas delas mesmas, então é uma questão difícil de se colocar em qual papel a mulher deve ter. É sim. Não é claro. Não está claro. Porque antigamente era um que a gente sabia, padrão X. Hoje, não existe um padrão X que a gente veja. O padrão era a Amélia, mulher de verdade. Isso. Né? A mulher submissa, que não tinha voz, que não tinha vez, que era só a mãe dos filhos e administrava o lar. Por conta disso, nasceu esse movimento feminista no sentido de que esse lugar aqui já é muito pequeno para nós. Né? Até colocando com descrédito aquela função e que ela é honrosa, é maravilhosa. Vamos aprofundar. Vamos aprofundar, porque a gente está ganhando o mundo e está esquecendo de muitas coisas pelo jeito. Voltamos. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, falando do Outubro Rosa em outro formato hoje. Com alguém que já vivenciou, infelizmente e felizmente, depois ela vai contar pra gente, a questão do câncer muito sério que poderia ter levado à morte, não é? Sim. E estávamos falando das diferenças das mulheres de hoje
e dessa parte cíclica. Vamos continuar? Vamos lá. Muito importante isso, Lívia. É muito pertinente para a nossa época relembrar que a mulher ela é constituída por um funcionamento diferente do funcionamento masculino. O funcionamento masculino é linear. Ele pode estar da mesma forma, do mesmo jeito o mês todo. A mulher não. Né? A mulher não. Ela tem uma ciclicidade, ela tem um período ovulatório, ela tem um momento de sangramento, que é o período da menstruação, ela tem um período pós-menstruação. Então, a mulher, ela faz o ciclo da lua, né? Ela vive no mês em vários estágios. E, exatamente, várias estações. Ela passa por várias fases da sua lua, né? Mas hoje, por conta da exigência dessa linearidade, a mulher ela já tem ferramentas para não ser cíclica, que é o uso constante da pílula anticoncepcional, nada contra, porque elas precisam de um método para não engravidar, porém hoje os estudos mostram o quanto prejudica o funcionamento como um todo da mulher usar por anos a fio a pílula anticoncepcional. E ela não faz esse processo cíclico. Mesma coisa com o uso do DIU. Eu sei que é difícil encontrar uma maneira aí, né? Mas é justamente quando você não utiliza essas ferramentas que mais você pode entender o funcionamento do seu corpo. Porque há métodos para não engravidar sem o uso das pílulas, do DIU. Basta que a mulher ela se abra para conhecer o funcionamento do próprio corpo e poder entender isso, então sangrar e não engravidar também. Na verdade, não entende, eu acho também. Mesmo que pare de usar a pílula ou não, ela só pensa assim, não estou usando ou não estou com DIU, só vou cuidar para não engravidar, mas não analisar essas fases que está vivendo no mês. Só sabe o dia que vai menstruar, o dia que não vai, ponto. Não analisa profundo. Não analisa profundo. Por quê? Porque nós temos ainda a crença de que a mulher, quando está no período de sangramento, está nos dias. E isso está carregado de um conceito de que esses dias são ruins. E dentro da psicologia sistêmica, o sangramento é um período em que a mulher faz uma limpeza espiritual em si. Junto com esse sangrar, está limpando todas as suas decepções, as suas frustrações do mês. Então a gente está guardando. Fica depositando dentro de si todas essas frustrações, todas essas decepções que poderiam ser desapegadas através do sangramento. Não, a mulher fica guardando. E ela não aprende a lidar com a morte, vida, morte. Então, quando as mulheres elas vão para o período da menopausa, aí elas têm uma dificuldade maior. Porque elas não aprenderam ao longo e por doses homeopáticas esse desapegar, esse não produzir, porque eu vejo muitas mulheres assim, ó, no seu período de sangramento é um período de reclusão, a mulher deveria diminuir o ritmo. Ah, mas ela vai ter que trabalhar, claro, mas organizar a sua rotina em casa para diminuir o seu desgaste físico. As mulheres não param de ir nem na academia no período que estão sangrando, né? Ou deveriam diminuir o seu ritmo, mas não se permitem. Por quê? Porque não observam a sua ciclicidade. Isso até pode ser polêmico, né? Mas é como eu falei no primeiro bloco, é voltar 3 casinhas. Porque dessa forma, o que acontece? As doenças vêm nos avisar. Eu discordo do termo mulher masculina. Eu discordo desse termo, né? Por mais que ela se tome da energia masculina, o que vai acontecendo? É uma mulher amarga, é uma mulher irritada, é uma mulher reativa, é uma mulher que ela vai endurecendo. Então ela não se permite mais estar na sua vulnerabilidade, na sua sensibilidade, por contrapartida não vai utilizar a sua intuição, a sua criatividade. Veja aí o quanto do seu feminino vai corroendo por conta das exigências de um mundo masculino e que a mulher entendeu que ela precisa performar, que ela precisa entregar, que ela precisa estar melhor ou tão eficiente quanto, sendo que sua própria natureza pede o contrário. Então, aí vem as doenças para dizer, chega, dê um tempo, ressignifique o que é sucesso para você, o que é performance para você. E a gente falava em Amélia, Mulher de Verdade, né? Hoje a gente vê assim, ó,
o quanto as nossas famílias estão vulneráveis por falta de feminino dentro dos lares, né? Porque quem edifica um lar é uma mulher. E nós que temos as exigências desse mundo masculino, estamos a todo tempo achando que temos que atender, estamos abandonando nossos lares, né? Fazendo com que outras pessoas possam cuidar, e claro que devemos delegar, mas muitas vezes o papel assim feminino, ele está deixando a desejar por conta dessa performance toda, e aí a doença se instala. Difícil, eu acho que a gente tem que conversar um programa só sobre isso, para as pessoas entenderem que a gente não está dizendo volta para casa, volta a lavar louça, volta a esquentar a barriga no fogão, né? Como dizem. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É o cuidado feminino. Claro que as mulheres hoje elas querem contribuir, elas querem e devem fazer até sucesso. Porque o mundo ninguém consegue ter dinheiro hoje em dia, né? É muito difícil. A família ela precisa se unir para juntar ali as receitas, né? As receitas, os ganhos e poder ter mais conforto, segurança, resultados em sonhos, realização de sonhos, né? Não é isso. Mas veja, quando a mulher ela volta para casa, ela precisa trocar de identidade. Ela tem uma identidade fora e uma identidade dentro de casa, do lar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa troca de roupa, né? De sair lá daquela minha postura que eu estou no trabalho, lá onde eu tenho que ganhar espaço, ou que eu tenho que ser mais agressiva, ter uma postura mais firme, para quando eu chego em casa. Né? E poder ter a amorosidade. Como o homem substituir o papel de uma mãe, por exemplo. Não há como. Então, aí é que tá, né? O desafio da mulher é voltar para esse papel essencial dela. E quando se instala a doença, né? Aí a mulher também tem que observar alguns pontos que a gente vai citar no próximo bloco. O próximo bloco promete de novo, então voltem para ver os programas anteriores e hoje a gente está falando do Outubro Rosa de forma diferente. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o nosso terceiro bloco do programa Saúde, Outubro Rosa, de forma diferente. Agradecemos agora os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. E vamos seguir. Infelizmente fiquei doente, tenho uma doença, tenho um câncer. E agora, psicóloga? Como encarar? Isso, quando chega esse momento que é um momento que muitas vezes ele é muito desafiador de ser encarado, né? Porque é claro que ninguém gosta de se deparar com um diagnóstico, seja ele de câncer ou de uma doença que seja a nível mais agressivo, aonde que essa mulher ela vai precisar parar, né? Muitas mulheres têm muita dificuldade de parar aquilo que gostam de fazer, que têm prazer em fazer ou que já estão acostumadas a fazer para apenas cuidar de si.
E esse, dos 4 itens que eu vou citar, Lívia, é um dos que eu vejo que é mais fundamental. A mulher se permitir ser cuidada. Quando a mulher tem um diagnóstico, ela vai precisar se entregar. Ela vai precisar estar com uma rede de apoio, de cuidadores, que ela confie realmente. Então, muitas vezes não é o primeiro médico, não é o segundo, ou até um profissional da psicologia para dar esse suporte. Então, que a mulher permita que ela seja cuidada pelos profissionais da saúde, pelo marido, ou pelos cuidadores que ela dispõe, né? Muitas vezes essa mulher não é casada, ou ela já foi e não é mais. Mas tem irmãos, tem às vezes os pais, tem amigos, tem pessoas que estimam muito ela. E o primeiro mecanismo feminino de passar por uma doença grave é permitir ser cuidada. Que ela possa permitir que as pessoas façam muitas coisas por ela. Porque nesse momento ela não precisa mais provar nada para ninguém. Nesse momento essa mulher, ela não vai ser fraca, ela está sendo vulnerável, e isso é lindo dentro da feminilidade. É ela poder se sentir bem dentro da sua própria vulnerabilidade, acreditando que é uma fase. Que ela não é aquilo, que aquele momento não a define enquanto pessoa, enquanto personalidade, porque ela está vivendo aquele momento de parada, de ressignificar o ritmo da vida, o sentido da vida, o olhar para a vida, o contato com pessoas, né? Então, o primeiro item, que essa mulher, ela permita-se a viver esse momento e ser cuidada e ser auxiliada. Segunda questão é ela enxergar aquele momento como um momento de aprendizado. Um momento dela enxergar o ritmo da vida, o que ela pensa sobre saúde, sobre doença, sobre relações humanas de uma outra maneira. Quando a gente para, nós temos essa oportunidade. Quando a gente, por exemplo, está indo numa rua de carro, a gente enxerga algumas coisas nessa rua. Quando estamos andando, outras, né? É outra forma de olhar. Outra forma de olhar. Então, que a doença lhe sirva nesse sentido, como uma evolução espiritual, uma evolução emocional, que sirva de um grandíssimo aprendizado. Eu posso dizer isso porque para mim serviu isso. Porque não é fácil dominar o psicológico com o físico destruído, digamos. Exatamente, exatamente. Porque tu tem que ter aquela força, porque todo mundo diz, olha, ela vai se curar porque ela tá com o pensamento focado naquilo. Mas vão ter momentos, sim, que vão oscilar, né? Mais exatamente, difíceis. Exatamente, exatamente. Eu lembro, na minha época, no ano 2000, as medicações não eram tão modernas quanto hoje, né? E após a quimioterapia, eu ficava uns 4 a 5 dias quase sem conseguir me alimentar e ainda vomitando e tendo muitas náuseas. E eu deixava as minhas irmãs, a minha mãe era viva na época, o meu pai, meu namorado, que segurassem o baldinho para mim. Que alguém segurasse meus cabelos, que alguém segurasse, suportasse o meu próprio corpo, para que eu pudesse vomitar livremente. Não eram momentos agradáveis, né? Não eram nem um pouco. E eu tão pouco via a semana seguinte. Eu só pensava que aquilo era duro demais, era uma sensação muito ruim. Porém, veja, naqueles momentos eu entendi a participação daquelas pessoas na minha vida. Talvez antes desse câncer eu não visse a minha mãe com a importância que eu vi durante esse período. Né? Eu lembro de um dia que eu sentei no chuveiro e ela lavou meus cabelos. E eu me senti tão cuidada, tão plena, tão acolhida. E eu lembro muito dessa cena. Hoje e uma tristeza também junto, uma né? tristeza, que claro que sim, que mexe. Por conta da situação. Uhum. Mas se eu não quisesse aprender com ela, eu poderia olhar só para a tristeza. Uhum. E eu senti o amor vindo da minha mãe naquele momento dela lavando meus cabelos. Com todo o cuidado para que o mínimo caísse, né? O mínimo de cabelos saísse a cada banho, que saía um monte. Mas então, que essa mulher possa aprender com isso, aprender a ressignificar isso. O terceiro ponto é aumentar a sua fé. Muitas vezes, Lívia, eu não estou falando de religiosidade, sabe? É de espiritualidade mesmo, que a gente possa, nesses momentos, entender a importância da fé e de agradecer por ter tido a oportunidade de estar doente. Muitas pessoas não têm.
sabe? Eu vejo assim, ó, com muito lamento, pessoas que passam desse mundo para o outro por acidente, porque eles não têm chance de nada, né? Não tem como se recuperar, não tem como se medicar, simplesmente de um minuto para o outro a vida se vai, ela não pode se despedir, ninguém pode se despedir dela. Quando uma pessoa adoece, ela tem a oportunidade. Então que aumente a fé, né? A fé em Deus, a fé em si mesma, a fé nos seus talentos, na sua força, na sua resistência, na sua capacidade de se reinventar. Então esse seria um terceiro ponto de uma mulher passar por esse processo de câncer ou uma doença grave. E o quarto ponto que eu também vejo que não é menos importante do que o primeiro, é que ali se dá a oportunidade de ressignificar as relações. Eu não sei, mas isso é algo que nós vamos trazer mais adiante em outro programa. Se a gente for colocar numa balança relações com dinheiro, com sucesso profissional, com carreira, o que será que pesa mais, né? E dentro da psicologia, eu sou suspeita para falar, mas eu trocaria uma fortuna por relações que eu perdi e que hoje eu não tenho mais acesso, né? Porque em algum determinado momento não foi possível, ou a gente comete erros, ou as coisas são do jeito que são e a gente não vai ter como recuperar, mas que a gente possa então, a partir da doença que a mulher se percebe passando, possa rever a sua postura nas relações, porque eu acredito muito nisso, que o grande sucesso da nossa vida é viver relações saudáveis. Por isso que a gente fala também em relações tóxicas, o que pode acarretar, né? Então, além de uma doença, o ao redor é muito importante sempre. Isso mesmo. Então, esses 4 pontos eu acho que fundamentais para ter um prognóstico favorável diante de uma doença tão difícil quanto o câncer. E vejam, a gente começou na tua questão, a tua doença, a tua cura, a parte feminina, estamos mais masculinos, em tudo que a gente se envolve, e chegamos agora a repensar em como levar se tivermos essa doença. Que não ocorra, mas lutemos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.